Boa tarde, pessoal. Estamos aí numa nova aula, tá? Eu espero que todos estejam bem e que logo, logo isso tudo volte ao normal, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Nessa aula, eu gostaria de passar para vocês alguns detalhes de alguns exercícios aí que a gente tem feito e o pessoal tem uma certa dificuldade. Ainda na página 21 da nossa apostila, tá? Nós temos o exercício número 23. Tá? É uma peça simples, porém ele tem alguns detalhes de espelhamento. E espelhamento eu sei que às vezes o pessoal tem uma certa dificuldade. Então vamos fazer essa peça aqui só para relembrar alguns conceitos. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso SolidWorks e eu vou começar uma peça nova aqui, né? Peça. Ok. E vamos iniciar ela. Vou iniciar pelo plano superior, tá? Vou começar aqui e eu vou utilizar esse comando aqui, ranhura reta. Eu não vou precisar fazer dois círculos, ligar com as linhas, aparar entidades. Aqui ele já vai fazer automático para mim. Como eu usei esse comando, só para relembrar, um clique, né? Soltei, eu não estou segurando com o mouse em lugar nenhum, mais um clique, soltei, e eu abro para onde eu quiser e crio. Não precisa ser na horizontal, pode ser na vertical também ou até inclinado. Perfeito? Então, vamos ficar só com esse daqui, que é o que interessa para nós. Vamos colocar as dimensões. Aqui nós temos 40 e aqui também temos 40. Perfeito. E agora, vamos dar uma olhada lá novamente no nosso desenho. Ó, então aqui eu tenho 40 e lá eu tenho 40. Isso aqui tudo eu vou extrudar com 40 milímetros de altura. Tá? Então, extrudar 40 milímetros. Vou dar um OK. Eu vou fazer bem passo a passo, bem simples, tá? Para tentar facilitar o processo. Existem algumas maneiras de fazer, talvez essa peça um pouco mais rápido, mas eu vou tentar fazer ela bem detalhada. Bom, aqui nessa superfície superior eu vou criar um novo esboço, tá? E eu vou criar novamente uma ranhura reta. Atente-se que eu não posso chegar clicando em qualquer lugar. O centro da outra foi na origem, então eu vou abrir na origem. E o outro ponto aqui ó, também não é em qualquer lugar. Eu venho com o cursor aqui em cima da aresta e automaticamente ele vai me aparecer o ponto de centro. Eu não cliquei em lugar nenhum, eu simplesmente vim até aqui. E ele vai aparecer um ponto. Então eu abro esse ponto. O que que acontece? Esse ponto e esse ponto, eles já estão centralizados com esse cara e esse aqui também. Então, a única coisa que eu preciso determinar é a largura dele. Vamos voltar lá no nosso desenho. Aqui eu tenho que é 30 milímetros. Então, vou manter 30 milímetros entre essa linha e essa. Percebam que meu esboço já ficou totalmente definido agora. Ok? Então, eu vou vir em recursos e eu tenho que cortar isso. Mas quanto eu vou cortar? Deixa eu olhar o nosso desenho aqui. Ó. 15 milímetros eu tenho que cortar. Tá? Então, vamos cortar isso aí. Corte extrudado. Vou girar a peça para ver como fica. Vou colocar aqui 15 milímetros. Ok. Cortei, né? Tá aqui. Conforme eu sempre falo, pessoal, gira a peça, dá uma olhadinha se é isso aí mesmo que vocês querem. Tá bom. Agora eu vou desenhar aqui em cima, tá? E vou desenhar aquele quadradinho que a gente tem que cortar. Então eu vou abrir um novo esboço aqui. Normal A. E vou pegar um retângulo. E vou criar um retângulo aqui. Beleza. Se eu botar uma linha de centro, pode ser daqui até aqui, ó. E eu dizer que ela é vertical, ela já está, né? E eu clicar nessa linha e nesse cara aqui. Eu posso dizer que é ponto médio. Olha lá onde parou. Perfeito? Eu tenho duas opções. Eu posso dizer que esse ponto e essa linha é ponto médio, ou eu posso dizer que essas três linhas são simétricas. Tanto faz. De qualquer jeito vai ficar, né, alinhado. Vou verificar qual é a largura.
20 milímetros. E eu tenho esse esboço totalmente definido. Bom, aqui já começa o nosso primeiro espelhamento, porque eu também tenho que cortar nesse lado. E para eu não precisar desenhar exatamente igual nesse lado, então eu vou criar uma linha de centro aqui. Até onde? Até qualquer lugar. Tá, mas vamos botar ela ligada nesse ponto aqui só para ela não ficar voando. Dessa maneira agora eu iria espelhar isso aqui tudo para cá. Como vamos fazer? A linha de centro ela vai servir como espelho. Tá? Então pode ver que ela está paralela, ela está no centro, né? Está dividindo as duas partes que eu vou ter. Então eu vou vir aqui, ó. Como eu estou no esboço, eu vou vir no esboço. E eu vim espelhar entidades no esboço. Ó, no momento que eu cliquei aqui, ele abriu essa janela aqui na minha árvore e tá, entidades a espelhar. O que ele quer saber? Quais as linhas que eu vou copiar? Que seriam essas 4. Eu posso clicar direto aqui dentro, que ele já selecionou as 4, tá? Ou eu posso clicar uma por uma. E pronto. Tá? Também aconteceu no mesmo processo. Um é mais trabalhoso do que o outro. Aqui, espelhar em relação a... Eu tenho que espelhar em relação à minha linha de centro, ou seja, o meu espelho. No momento que eu clico, ele já pré-visualiza lá no outro lado. E aqui tem um ponto muito importante, pessoal, que é esse flagzinho aqui, ó. Aqui ele está marcado com copiar. Perfeito. Então, o desenho que eu tenho aqui, ele vai copiar para cá. Se eu desmarcar aqui, ele vai simplesmente mover isso aqui para cá. Tá? E aqui vai sumir. Só que ao mesmo tempo ele acaba subindo dimensões, acaba sumindo outras coisas também, que você vai ter que colocar aqui. Para um desenho que nem esse, não vale a pena. Mas se você tem um desenho muito complexo, cheio de linhas, ou que você importou de outro software, por exemplo, como o AutoCAD, vale a pena, tá? Então você espelhar alguma coisa. Perfeito? Então vamos lá, vamos dar um OK. E percebam que eu já fiquei com os dois esboços prontos. Vou vir aqui em recurso e vou dar um corte extrudado. Com quanto eu tenho que cortar? Eu não lembro, eu vou lá olhar no desenho. Ó, tenho aqui, ó, 10 milímetros, tá? Então vamos cortar com 10 milímetros. Temos aqui e vamos confirmar. Pronto. Esse corte está feito. Agora, esse corte e esse corte que eu fiz aqui, esses dois, eu teria que espelhar lá para o outro lado. Porque por mais que essa peça não demonstre, aqui eu já vejo o corte, né? E eu tenho esse corte aqui também, e o furo é passante, tá? Como que eu vou espelhar isso lá para o outro lado? Para espelhar um recurso, algo que já está pronto, tá? Eu já não vou vir mais aqui em esboço espelhar entidades. Perceba que ele está desabilitado. Não tem como, tá? Então eu vou vir no recurso, já que eu tenho recursos aqui. Vou vir em recursos e aqui eu tenho sim um espelhar. Contudo, eu tenho que ter um espelho bem aqui no meio. No o outro espelhar que a gente fez era uma linha de centro. Nesse caso tem que ser um plano ou uma face. Só que eu não tenho nenhuma face que dá bem ali no meio. Essa daqui ela só está a 15 milímetros da parte de baixo, sendo que eu tenho 40 aqui. Ah, pessoal, quando eu falo 15 milímetros, 40, normalmente ele aparece aqui embaixo, dependendo da versão do Solid de vocês. Ó. Eu cliquei numa linha e aqui embaixo ele aparece 40. Cliquei numa outra linha, aqui embaixo aparece os 15 milímetros. Ok? Então, como é que eu faço? Bom, eu posso, eu sabendo que isso aqui tem 40, clicar nessa face, vir aqui, criar um plano 20 milímetros aqui e pronto, tem um plano. Né? Ou nessa face, 20 milímetros, tem um plano. Só que para não precisar criar um plano, tem uma outra opção também. Quando eu fiz essa primeira extrusão aqui, eu extrudei tudo para um lado só. Só que, vamos editar o recurso dele. Está aqui, extrudei tudo para um lado só. Se eu modificar isso aqui, ao invés de cego, colocar plano médio, ele vai continuar com os 40 milímetros, só que ele vai jogar 20 para cada lado. Bom, a peça continua igual, confirmei, ó.
Vou até dar um rebuild aqui, um reconstruir. A peça ficou igual, não mudou nada e tal. E agora? Mas o que isso me adianta? Lembra que eu tinha pego o plano superior? Então, o plano superior agora ele está no meio da peça. Antes ele estava lá embaixo, no meu esboço. E se eu tenho um plano no meio da peça, eu consigo espelhar tudo isso que tem aqui em cima lá para baixo. Então, vou falar de novo. Sempre que a gente já tem os recursos prontos e eu quero copiar alguma coisa que já é um recurso, tá? Eu tenho que ter um plano no meio. Então vamos lá. Daí eu vou vir em recursos e eu venho aqui espelhar, tá? Vou espelhar e ao contrário do que pede lá no esboço, ele pede assim: quais as entidades que você quer espelhar, quais as linhas que você quer espelhar. Essa é a primeira coisa que ele te pede. A segunda, qual a referência, que é a linha de centro. Aqui ele pede primeiro qual a referência em relação ao que você vai espelhar. Eu tenho que clicar no plano. Só que percebam que o meu plano não está visível aqui, eu não tenho como clicar. E a minha árvore sumiu daqui também. Então aqui migrou minha árvore para esse cantinho aqui. Ó. Então aqui tem essa flechinha, a gente clica e a minha árvore está aqui. E aqui eu tenho meu plano superior. Eu vou clicar em cima dele, está ali. Então ele adotou que esse daqui é a minha referência, é o meu espelho, tá? Tá ali ele, selecionado. Agora eu venho aqui embaixo e tem recursos a espelhar, tá? Nesses recursos a espelhar, eu quero espelhar esse cara aqui e também este cara aqui, tá? Seriam os dois. Se eu espelhar só um, ele vai copiar só um. Perfeito? Vamos dar um OK para confirmar. E temos os dois lados da peça iguais. Ok? Vou clicar aqui nesse centro, aqui nessa face, poderia ser na de baixo. Vou abrir um novo esboço, um círculo, e vou fazer um círculo aqui em algum lugar. Percebo que na hora que eu passo, ele já até pega uma linha de referência aqui. Ó. Talvez a versão, dependendo da versão do Solid, pode ser que não puxe, tá? Até porque o Solid já é mais antigo mesmo. Vou pegar uma linha de centro. Vou pegar deste ponto até neste ponto. Professor, poderia pegar uma linha de centro, na hora que eu venho aqui, ó, ele já pegou ali a referência. Clico daqui até aqui e fechou, eu também tenho a mesma linha de centro? Sim, você tem a mesma linha de centro, você vai conseguir ligar aqui. Mas, tá? Percebam que o ponto central dessa linha de centro, ele pode mudar, dependendo do comprimento dela. Tá? Se eu tenho um comprimento assim, meu ponto central está mais ou menos aqui. Ó. Se eu tenho um comprimento inferior, o meu ponto central está mais ou menos aqui. E se eu tenho uma linha de centro que vai desse ponto até nesse ponto, o centro vai ser exatamente o centro da peça. Então eu poderia pegar desse ponto até nesse ponto. Tá? Com isso eu posso clicar nesse ponto, selecionar essa outra linha segurando o Ctrl, tá? E dizer que ele é ponto médio. Uma outra forma de criar esse tipo de relação, tá? Não é comum eu passar para o pessoal porque ele é um método um pouco menos intuitivo, mas mesmo assim eu vou mostrar. Aqui em cima, na barra esboço, tá? A gente tem exibir, excluir relações, tá? Se eu vim aqui, eu posso adicionar uma relação. Então vamos adicionar uma relação entre este ponto e essa linha, tá? Eu não segurei Ctrl, não fiz nada, só cliquei. E aqui eu tenho também a opção, ponto médio. Vai funcionar igual. Professor, não tem esse ícone aqui na minha barra. Como é que eu faço para adicionar? Vamos lá. Você clica com o botão direito em cima de qualquer lugar aqui, botão direito do mouse. Chegando nessa barra aqui, a gente vem aqui em comandos. E a gente tem aqui, dentre todos esses carinhas aqui, cada um deles é uma barra, a gente tem ferramentas de layout. Em ferramentas de layout você pode adicionar apenas o adicionar relações ou o exibir e excluir relações, que é igual ao que tem lá em cima. Tá? Como faço para adicionar? Você clica, segura, arrasta, solta. Pode ver que ele ficou 2 agora.
Quero excluir, pode só simplesmente arrastar para fora aqui. Quero adicionar um outro, coloco ele ali. Não quero mais, posso excluir. Percebam que aqui pode ser que existam alguns recursos que não estão nas suas barras. São recursos especiais. Depende muito da especialidade na qual você desenha, do que você precisa, tá? Talvez você vai ter. Aqui em esboço, ó, percebam que também vai ter alguns ícones que não vai ter lá na sua barra. Aqui tem um dimensionar entidades, aqui tem um alongar entidades. Então, tem alguns comandos aqui que são especiais, tá? Não são comuns de utilizar, mas às vezes, dependendo do que você faz, é interessante. Então, às vezes, dá para procurar um recursozinho diferente aqui, tá? Perfeito. Continuar aqui. Então, eu adicionei esse cara aqui. E agora eu vou botar o diâmetro aqui. Não sei, eu acho que era 15 milímetros, mas vamos voltar lá no nosso desenho para dar uma olhada. Ó, não é 20 milímetros. Então, vamos modificar. 2 cliques sobre o número. 20 milímetros. Recurso, corte extrudado. Vamos colocar passante. E tá aqui a nossa pecinha. Falta alguma coisa? Vamos dar uma olhadinha no desenho. Sempre verificando. Ó, falta esse corte aqui, ó. Como que a gente vai fazer esse corte aqui? Vamos voltar lá no nosso desenho. Aqui para fazer esse corte, a gente vai clicar sobre essa superfície. Vamos abrir um esboço. E vamos começar a desenhar. Bom, o corte tem que seguir essa curvatura, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, tá? Eu posso vir aqui, pegar e desenhar esse círculo. Opa! Deu um pau aqui. Aí, agora sim. Posso vir aqui, desenhar o círculo ali, desenhar o outro aqui, né? Só que eu não acho tão interessante. Eu vejo que tem métodos um pouco mais eficientes. Por exemplo, se eu selecionar essa linha, eu posso usar esse comando, converter entidades, que eu acho que a gente já viu em outros vídeos, tá? Ele vai copiar essa linha e vai transformar ela aqui já para nós. Ó. Já existe uma linha aqui agora. Se eu clicar nessa outra aresta, também vou criar uma linha ali. Ó, percebam que está mais escuro aqui, ó. Tenho duas linhas já totalmente definidas. Vou pegar uma linha, desenhar aqui, pegar mais uma outra linha, desenhar aqui, e aqui eu tenho mais ou menos a área que eu preciso. Vou desenhar uma linha aqui também. Pessoal, perceba que eu desenhei uma linha cheia, mas eu quero ela como linha de centro. Se eu selecionar ela, eu posso converter ela aqui para geometria de referência, ou mudar aqui, ó, para construção, e ela vira uma linha de centro. Perfeito? Eu poderia também vir aqui e pegar uma linha de centro, mas eu acabei fazendo dessa maneira para mostrar para vocês que existe esse método também. Vou vir aqui em aparar entidades, vou cortar essas duas aqui, opa, dá um Ctrl Z que ele acabou fazendo algo errado aqui. Tá, antes de mais nada aqui eu vou dizer então que essa linha, esta e esta, as três juntas são simétricas, tá? E agora sim, vou aparar entidades, vou cortar esse pedaço que eu não quero mais, esse também, estes daqui também. Olha só o que aconteceu, ele foi lá fora. Então, para evitar que aconteça isso, vamos colocar a dimensão aqui. Quanto tem que ser essa dimensão? 10 milímetros. Dimensão daqui até aqui, 10 milímetros. Bom, agora não tem mais como acontecer esse erro, tá? Cortei aqui, cortei aqui, cortei aqui. Viram que ele ficou tudo vermelho, né? Ele deu um erro, porque daí ele não deixava mais ser simétrico. Daí agora funcionou, né? Perfeito. Mas isso tudo eu já identifiquei aqui por que ocorreu. Foi porque a minha linha de centro ficou ligada nesse arco. Se eu tivesse feito ela sem encostar lá ou aqui por outro lado, não teria dado esse problema. Perfeito? Então eu tenho um esboço ali, seria só cortar. Só que antes de cortar, eu vou fazer diferente. Eu ainda vou colocar uma linha de centro aqui. Pode ser entre esses dois aqui agora. Tá? E eu vou espelhar esse desenho lá para o outro lado, para já cortar tudo junto.
Perfeito? Então, onde é que eu vou no espelhar? Ó, percebam, no recurso ele está desabilitado, no esboço ele está habilitado, porque isso aqui é um esboço, né? Então, eu vou vir aqui, ó, espelhar entidades, entidades a espelhar, já está até azulzinho, vou clicar aqui dentro para selecionar tudo, em relação a essa linha, e eu vou jogar lá para o outro lado da linha. Vou confirmar, e eu tenho o esboço nos dois lados. Agora eu vou cortar, mas quanto que eu vou cortar? Deixa eu dar uma olhada aqui no meu desenho. 20 milímetros. Então eu venho em recursos, corte extrudado, 20 milímetros e confirmo. Pessoal, essa é a ideia, tá? Percebam que aqui, ó, também ficou circular, face, igual à parte de cima. Beleza? Pessoal, um outro recurso aí muito importante que talvez eu até já utilizei nos outros vídeos, só que eu não fiz uma aula mais detalhada de como utilizar ele, é o assistente de perfuração. Então, nós vamos fazer o exercício da página 28, tá? Que tá aqui. É um simples anel, um flangezinho, que ele tem vários furos, tá? Utilizando assistente de perfuração. Então a gente vai utilizar um comando de revolução e depois vamos aplicar assistente de perfuração. Então vamos lá. Vou vir aqui, vou criar um novo, né? Uma nova peça. Vou pegar o plano frontal mesmo. Então, sugiro sempre, todas as peças de revolução, a gente começar com uma linha de centro. Vou começar aqui fazendo o meu desenho. Deixa eu só relembrar como é que era a peça. Perfeito. Então aqui eu tenho um ressaltozinho. Eu vou cortar aqui. Esse é o meu esboço. Agora vamos colocar as dimensões. 160 em externo, 63 interno. Pessoal, relembrando, sempre clica na linha de centro, vem para baixo. 63 interno. E percebam que agora do lado da cota já ficou um D. No lado do meu mouse ali, do cursor, ficou um D com uma linha de centro. Clico ali e ele já vem automático agora. A espessura do flange aqui, ó, ela é de, vamos ver aqui, 8 milímetros, que tem 11. Então aqui eu tenho, vou dar um ESC agora, 8. E aqui o total, 11. Bom, percebam que ainda isso aqui não está totalmente definido, né? Vamos voltar lá no desenho. Aqui eu tenho 80 e ali eu tenho 89,5. Então, vou colocar aqui 80 e aqui 89,5. E daí é bem normal o pessoal me pedir, professor, eu botei todas as cotas e ainda não ficou totalmente definido. Então eu sempre sugiro, clica numa linha e arrasta. Ó, no ponto também só vai nesse sentido, qualquer linha ele só vai mexer nesse sentido. O que acontece? Não está ligado na origem, tá? Então eu posso dizer que essa linha, segurar o ponto, clicar nesse ponto, são coincidentes. Posso dizer que esse ponto e esse estão na vertical, tanto faz, tá? E ele vai ficar totalmente definido. A minha linha de centro aqui ficou com a ponta azul, por mais que já está totalmente definido. Então eu vou clicar nesse ponto e pode ser nesse também, e vou dizer que também estão na vertical. Pronto, tudo está totalmente definido. Agora sim, vamos aplicar um recurso, ressalto base revolucionado, que seria a nossa revolução. Vamos confirmar, e aqui nós temos a nossa peça inicial, para a gente começar a trabalhar. Perfeito? Então agora vamos aplicar o assistente de perfuração em uma das superfícies. Então, para aplicar o assistente de perfuração, nós primeiro temos que clicar na superfície aonde a gente quer aplicar o
assistente de perfuração. Se eu não clicar, isso pode gerar um problema futuro, tá? Então vamos lá, selecionei a face, eu vou vir em recursos, assistente de perfuração, tá? No momento que eu clico aqui, eu tenho 9 tipos de furo, tá? E cada tipo de furo desse aí vai ser correspondente alguns a um tipo de parafuso, outros outro tipo, alguns para um tipo de aplicação, outro tipo de aplicação. Então vamos lá, esse primeiro que tem aqui, ó, pessoal, eu vou fazer também detalhado, porque eu sei que tem pessoas que têm dúvida aí nessa questão de parafuso. Esse primeiro aqui, ele vai aparecer como, nem sei aqui se botar o cursor em cima, furo com rebaixo, até faz sentido. Esse daí, ele seria para colocar um parafuso, similar a esse daqui, ó, pessoal. Um parafuso desse tipo aqui, tá? Voltando então aqui para o nosso Solid. Esse segundo aqui, ó, tá furo escariado. Realmente é para um furo escariado, tá? E é bem comum utilizar com parafuso escariado. Que seria esse tipo de parafuso aqui, ó. Tá? Aqui do canto, aqui, esses, tal, todos esses tipos aqui. Pode perceber que ele tem um chanfrinho aqui, ó, que daí vai encaixar nesse tipo de furo aqui, tá? Que tem um desenho ali. O terceiro, tá? É um furo liso, qualquer... pensa assim, que você vai pegar uma parede, uma peça, um componente e você vai simplesmente fazer um furo, tá? Um furo pode ser passante, pode ser não passante. No desenho aqui ele não está passante, mas pode ou não ser passante, perfeito? O terceiro aqui é um furo com rosca, tá? É um furo onde você vai, deixa eu achar aqui, pegar essa rosca aqui e encaixar naquele furo lá, ele vai ficar preso ali o parafuso, tá? Os outros todos eram furos lisos, onde o parafuso ia ficar passando direto, né? Ia ficar solto. Beleza. Esse quarto aqui, tá? Esse quinto aqui, desculpa, que é o que está bem no centro de todos eles, é um furo para roscas cônicas, ou melhor, é um furo onde você tem é similar ao primeiro, porém ele tem um rebaixo cônico aqui no começo, tá? Esse sexto aqui, ó, é idêntico ao furo legado, tá escrito aqui no meu. Ele é idêntico ao primeiro. A única coisa que muda é que nesse tem umas cotas, umas dimensões, então você vai colocar dimensões especiais nesse furo, tá? Esse daqui, ranhura de rebaixo, tá? É idêntico a esse aqui, só que ele é oblongado, tá? Então ele é mais compridinho. É como se você estivesse utilizando esse comando aqui, ó, do ranhura reta, lembra? Perfeito. Esse daqui é igual a esse aqui, só que também é oblongado, ele é mais comprido. E esse daqui é igual àquele lá, só que também é mais oblongado, mais comprido, tá? Então a gente tem que decidir qual tipo de furo que a gente vai utilizar. Vamos voltar lá no nosso desenho. Aqui no nosso desenho, tá? Se eu olhar aqui nesse detalhe aqui, ó, ou aqui, eu vejo que ele é escariado, tá? Ele é, aqui tá de cabeça para baixo, né? Mas ele é idêntico a esse cara aqui, ó, tá? Como que eu também sei se eu não conseguir ver isso aqui? Aqui eu tenho dois círculos. Olhando de cima, ele poderia ser esse cara aqui, mas não, aquele lá já identifica. Mas caso eu não tenha essa vista aqui de cima, tá? Eu olho pelas informações do furo, tá? E nas informações do furo tem esse V aqui, ó. Esse V significa que é escariado ou chanfrado. Perfeito? Então vamos escolher aquele tipo ali, esse cara aqui, tá? Aqui a gente tem que se atentar para o padrão sempre ser o métrico, tá? Dependendo do país que vocês estejam trabalhando, né? Pode ser que mude. Vai pegar uma rosca em polegada ou seguindo outro tipo de norma. E aqui o que vai variar é dependendo do tipo da cabeça do parafuso. Se é um parafuso com cabeça para chave Allen, né, que seria esse tipo aqui, ele vai ter um tamanho de cabeça aqui. Se for para Phillips, vai ter outro. Se
Se for outro tipo de parafuso, pode ser que tenha outro tamanho da cabeça. Beleza? Então aqui eu tenho o Allen, tenho cabeça chata, cabeça oval. Cabeça oval, podemos, ele é exatamente igual a esse daqui, tá? Só que aqui ele ainda é um pouquinho mais abauladinho, tá? Não sei se vai ter algum aqui fácil para ver, mas provavelmente ele é um pouquinho coisa mais abauladinho aqui. Então, podemos deixar o Allen mesmo para esse caso. Aqui tem tamanho do furo, tá? Então, quando você vai fazer um parafuso escariado, você tem que saber qual parafuso que você quer colocar ali. Ele vai ficar um pouquinho folgado, porque o furo é passante. Vamos dar uma olhadinha no nosso desenho. Se a gente for fazer os furos de fora, o que ele diz aqui? Ó, 6 vezes, ou seja, tem 6 furos, podem perceber. Diâmetro 8.4, passante total. Então o furo ele tem 8.4, o furo central. Então, que parafuso iria caber ali? Vamos dar uma olhada lá nas opções, tá? Aqui, ó, nós temos M3, M4, M5, M6, M8, todos esses daí cabem. M10, o M10 já não cabe mais, não passa pelo furo. Então, não dá. Então, a gente vai pegar o mais próximo, M8, tá? E aqui depois ele também fala, ó, o chanfro, que é essa parte aqui, né? Aqui, essa partezinha aqui, ó, pessoal. Ele tem, cadê aqui, deixa eu voltar aqui, 17.3 por 90 graus. Isso aqui o Solid vai fazer automático, dependendo do tipo de parafuso de vocês. Então, não precisa se preocupar com isso agora. Vamos voltar aqui. Então, normal, e daí eu tenho a questão do ajuste. Se eu colocar justo, ele vai ficar certinho. Normal, ele tem um pouquinho de folga, e o folgado fica bem folgado, tá? Então, normalmente é utilizado o normal. Quando você quer uma coisa muito precisa, você usa o justo, e muito folgado, né, para garantir mesmo que não vai ter problema nenhum, que você não tenha, às vezes, certeza de alguma dimensão, alguma coisa, daí você põe já mais folgado. E aqui ele está dizendo passante, tá? Vamos ver como é que está dizendo lá no nosso. Olha, ele está dizendo passante total. Passante total é o passante, né? Então, perfeito. Tá tudo certo. Então, eu venho para posições. Então, perceba que tem que verificar vários detalhes aqui. Na verdade, você tem que escolher o tipo de furo, padrão da rosca métrico, tipo de cabeça, qual o tamanho do furo, o ajuste e a profundidade. Depois, a gente vem para posições. Em posições, eu vou dar um normal A, tá? E eu vou ter que colocar o primeiro furo. Vou colocar aqui em qualquer lugar, tá? E vamos olhar como é que está o nosso desenho lá. Percebam que tem um aqui, depois o restante está ali, né? Então, está ali, um furo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um círculo, vou clicar daqui até aqui, e vamos cotar esse círculo. Quanto ele precisa ter? Vamos vir aqui no nosso desenho, e aqui, ó, eu tenho 140 milímetros, tá? Então, vamos botar aqui, ó, 140 milímetros. Perfeito, só que perceba que esse círculo ele está com rosca, está com linha cheia, e tem que ser linha tracejada. Então vamos mudar ele para geometria de construção. Este ponto e este daqui, eles têm que estar na horizontal. Então, perceba que agora está totalmente definido. Concluído isso, ok, então está tudo pronto, então vamos confirmar. Está aqui, o furo. Ó. Perfeito? Bom, e agora, para copiar esse furo aí, para ter vários aqui, como é que a gente faz, né? A gente vai utilizar aqui o padrão circular, que a gente já andou utilizando ele, eu acho que em algum outro exercício, tá? Acho que lá nos primeiros. Então, vamos aqui, padrão circular. Deixa eu dar um ESC aqui, vamos fazer de novo. Vamos vir aqui na barra recursos, padrão circular. E aqui a gente vai selecionar alguma face circular que tenha o mesmo centro na qual eu quero copiar isso aqui. Vou pegar aquela face interna. Quantidade, aqui tem espaçamentos iguais, quantidade 6. E eu vou clicar no furo para confirmar. Então eu tenho aqui os 6 furos que são necessários conforme o desenho.
Bom, então agora que já tem esses 6, a gente tem que fazer os outros 6 que ficam aqui por dentro. Então, novamente, selecionamos a face na qual a gente quer fazer os furos e a gente vem em assistente de perfuração. Desculpa, assistente de furação. Tá? E a gente tem que escolher aqui conforme a nossa necessidade. Vamos lá dar uma olhadinha como é que era o nosso desenho. Bom, ele também é um furo escariado, tá? Porque ele tem o mesmo símbolo, só que aqui de 6.4, é a única diferença. Vamos voltar aqui no nosso projeto. Então, também é um furo escariado, também é métrico, também é Allen. Só que um 8 não entra num furo de 6.4. Então, a gente vai mudar aqui para 6. Normal passante. Vamos vir em posições e vamos dar um normal A. Tá? Só que agora aqui, ó, a gente tem que ver aonde que vamos clicar. Vou clicar aqui em qualquer lugar também, tá? Vou criar um círculo aqui e vou dizer que ele é para construção. Vamos lá verificar o posicionamento desse furo, onde ele fica aqui, tá? Ó, aqui eu tenho um furo exatamente na horizontal, igual aqui, exatamente na horizontal. Esse furo aqui ele já está inclinado, mas eu tenho ele vertical. Então vamos colocar ele aqui na vertical. O diâmetro desse círculo é 105. Então nós vamos pegar uma dimensão inteligente, vamos colocar aqui 105 e vamos dizer que esse cara está aqui na vertical. Vertical com esse cara aqui, ó. Vou clicar aqui fora e percebam que ele já ficou totalmente definido. Agora não tem mais muito o que fazer aqui, ó. Só confirmar. Tá ali o furo, ó. E o que a gente faz agora? Padrão circular novamente. Vou clicar aqui fora, tá? Sempre clica fora para não ficar nada selecionado ou dar ESC no teclado. A gente vai vir em padrão circular. Padrão circular, novamente ele te pede o centro, né? Ou algo que circunda ele. Então antes eu cliquei aqui para mostrar para vocês que não precisa ser essa daqui. Eu vou clicar aqui nessa aqui de fora. Não pode ser essa face aqui da frente, pessoal. Essa face da frente é o local onde vocês vão criar o furo, tá? Mas você tem que copiar ao redor de alguma coisa cilíndrica. Então aquela parte ali, essa daqui, poderia ser essa daqui, poderia ser essa outra de dentro aqui, tá? Mas nunca essa face de fora ou a face aqui de dentro. Então, selecionando essa face, aqui ele já dá espaçamentos iguais, 366, porque foi a última opção que eu utilizei, tá? Recursos ou faces, eu quero copiar este furo aqui. E só confirmar. E a nossa peça já está quase pronta, tá? Vamos dar novamente uma olhada aqui no nosso desenho, se não falta nada. E aqui eu tenho a informação de chanfros não cotados 05 a 45. Com isso, então a nossa pecinha aqui ela está pronta, né? Ou não, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso desenho. Ó, aqui ó, chanfros não cotados 05 a 45, né? Então vamos colocar aqui o chanfro de 0,5, né? Vou clicar nessa face, que ele já vai pegar os dois lados. Vou clicar nesta face e nesta face, tá? Então ele já pegou tudo que eu precisava. Vou confirmar e tá aí a nossa pecinha, beleza? Bom pessoal, vamos fazer aqui uma segunda peça, tá? Que eu sinto que o pessoal tem um pouco de dificuldade e também a gente vai utilizar o assistente de furação. A peça seria esta daqui, tá? Exercício da página 30 da nossa apostila do básico, tá? Então vamos começar desenhando este perfil aqui da peça para fazer a revolução e em seguida fazer as furações com o assistente de perfuração. Vamos lá. Então vamos começar um desenho novo aqui. Vou pegar a vista frontal mesmo. Linha de centro. Tá aqui minha linha de centro. E vamos começar a desenhar o perfil. Então tá, o perfil ele vai ser mais ou menos isto daqui.
tá? Sei que talvez ali no desenho tenha um pouco de dificuldade de visualizar, mas é mais ou menos isso daqui o nosso perfil. Vamos começar a colocar as dimensões agora. Ó, vou vir aqui e vamos colocar as dimensões externas primeiro. Tem 100, 80, 53. Então aqui o meu diâmetro externo é 100. Aqui é 80. E o meu comprimento total é 53. Ah, professor, começou a deformar tudo aí o meu desenho. Não tem problema, clica nas linhas e vai arrastando para você ajustar e deixar mais ou menos como deveria ser. Vamos ver agora esse comprimento e esse daqui. Ó, 8 e 11. 8 é nessa parte aqui e 11 é nessa daqui. Ótimo. Vamos ver agora o diâmetro dessa parte e dessa. Aqui eu tenho 74 nesta daqui. Sempre arrastando para baixo. 74 e a outra eu já não tenho mais informações aqui. Vou lá para outra parte. Então eu tenho aqui, ó, 62G8. Vamos esquecer as tolerâncias nesse momento. Então deixa eu voltar, 62 milímetros. Olha aí, fechou. E agora aqui eu tenho quanto? Nessa outra, 52. 52, beleza. E no outro lado eu tenho 52.15. Então percebo que essa linha e essa não são colineares. 52, 52.15, perfeito. Aqui, ó, vamos ver o comprimento disso ou o comprimento disso. Vamos ver se tem aqui, ó. Eu não tenho comprimento aqui, mas eu tenho este daqui, que é de 15. Tá? Então eu tenho que daqui até aqui é 15. Bom, eu tenho 7,5 e 1,5. E daí o restante é o que sobrou, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 7,5 e aqui eu tenho 1,5. O que sobrou vai ser de 6 milímetros, mas como não diz nada ali, perfeito. Eu também percebi que eu tenho uma cota de 38 aqui, então só confirmar para ver se é 38. Se eu tentar colocar a cota, ele dá um erro, né? Então a gente não vai colocar. Perfeito. E aqui eu tenho que o diâmetro interno é 48. 48, então desse até neste, vou arrastar aqui para fora, 48. Pronto, meu desenho está totalmente definido. Totalmente definido. Vou dar uma ajustadinha aqui nessas cotas, tá? Só para ficar um pouquinho mais bonitinho o desenho, tá? E também para vocês poderem visualizar melhor, porque eu acabei fazendo até um pouco rápido aqui agora, analisei, né? Então tá aí, esse é o nosso desenho. Vou usar a revolução, ressalto base revolucionado, tá aqui. Ok, confirmei, tá aí a nossa peça bruta. Agora faltam alguns detalhes para a gente deixar ela concluída, certo? Então vamos voltar lá no nosso desenho e vamos dar uma olhadinha nele, o que mais ele tem de informação. Beleza, olha só, ele tem 4 furos aqui na parte de trás, tá? Aqui não dá de ver, aqui ó, dá de ver que tem aqui e aqui. Esses 4 furos são 4 furos de diâmetro 7,5 passante total. Então é nessa parte aqui, né, o furo. Então vamos aplicar assistente de perfuração. E aquele furo ali, ó, é um furo liso, ó, só diâmetro 7,5 passante. É um furo simples, então ele não é um furo com rebaixo para a cabeça, nem escariado e nem com rosca. Vai ser um furo liso. Ah, lembrando pessoal, eu não falei antes, mas de todos esses 9 itens aqui, vocês vão usar esses 4 aqui, ó, muito. Os outros vai ser muito raro utilizar, tá? Então vamos se atentar a esses 4 aqui. Esse furo liso seria o furo que a gente tem que aplicar lá no desenho. Vamos lá, ele tem diâmetro 7,5 e passante, né? Então, vamos dar um normal A aqui. O furo métrico, broca de rosquear. Rosquear tem rosca. Não, eu quero um furo liso, né? Aqui tem broca de rosquear helicoidal, também é de rosquear. Folga do parafuso. Bom, se eu já sei qual é o parafuso que vai ali, eu posso botar uma folga para um parafuso e pronto. Se eu vou botar um M6, eu
seleciono folga do parafuso, seleciono o parafuso M6. Vai ficar folgado. Se eu quero um M8, mesma coisa. Bom, mas eu não sei, eu só sei que é diâmetro 7,5. Então não pode ser. Furos guia. Tá? Furo guia normalmente é um furo pequeno ali e tal, então não é o nosso caso. Então a gente vai usar o tamanho da broca. Qual é o tamanho da broca? Ó, percebam que tem desde 0,15. Ó, eu vou rolar um pouco que ainda está no 1 ponto alguma coisa. Então tem que dar algumas roladas aqui até chegar em 7,5 de diâmetro. Passante total. Beleza. Só que aqui ele está marcando escariado. Esse escariado é para ele fazer um pequeno chanfro no lado mais próximo, né? Ou no lado mais distante. Só que isso já existe por padrão de usinagem, caldeiraria, de ninguém deixar rebarba em peça nenhuma, que isso pode machucar alguém, pode causar uma colisão na hora de tentar entrar um parafuso, não entrar. Então é comum já o pessoal limpar a peça e deixar já sem essas rebarbas, já escariado. Tá? Por mais que seja um leve escariado de 1/10, 2, mas normalmente existe. Então, você inserindo essa informação aqui, isso pode atrapalhar a pessoa que vai querer fazer, porque ela vai ter uma informação a mais, ela nem vai saber para que é. Tá? Então, é melhor desmarcar essa informação. Isso aqui deixar desmarcado. Tá? Passante, ok, vamos inserir um furo aqui. Tá? Vamos novamente colocar aqui ó, um círculo e vamos dizer que ele é para a construção. Tá ali, nosso furo. E vamos verificar aqui novamente qual é a distância entre esses furos. Ó, aqui eu tenho que é 87 milímetros. Vamos colocar lá 87. Diâmetro de 87. Percebam que o ponto ainda está azul, ó. Ele ainda está solto. Ó. Então eu clico no ponto, seguro o Ctrl, clico na origem e vou dizer que é vertical. Tá? Vou criar uma relação entre os dois. Totalmente definido, então vamos confirmar. Perfeito, tá ali. Só que perceba que na hora que eu fiz o furo, ele cortou até aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eu vou selecionar o furo, ó, até aqui, ó. Por quê? Porque eu coloquei passante total. Vamos editar esse recurso aqui novamente, tá? E ao invés de passante, eu vou colocar até o próximo. Até o próximo, ele vai considerar até a próxima superfície apenas. E ele não vai ser passante total. Ele vai ser passante, porém não total, tá? E é o que a gente precisa. Se eu criasse o furo daqui para lá, eu não ia ter esse problema, né? Mas como eu criei de trás para frente, tem isso. E já foi de propósito para mostrar para vocês que existem essas opções. Beleza, agora novamente nós vamos aplicar o padrão circular. Padrão circular vai ter que ser em torno de alguma coisa. Pode ser em torno dessa superfície, dessa daqui de dentro, daquela outra lá. Vou pegar daquela outra lá, ó, que é uma bem distinta, assim, bem diferente, só para provar para vocês que pode usar qualquer uma. A quantidade vai ser 4, percebam que o meu ainda está marcando 6 aqui da última que eu fiz. E o que eu quero copiar é este furo aqui. Ele já vai pré-visualizar e eu vou dar um confirmar. Beleza? Agora vamos aplicar o outro furo que é nessa superfície aqui. Nessa superfície, selecionei a superfície, minha assistente de perfuração. Só que o tipo de furo que tem ali é um furo com rosca. Olha lá. 4 vezes tal, M4. Quando tem esse M alguma coisa, normalmente é com rosca, tá? Se for M3, M4, M5, M6, M20, tá? Isso vai ser com rosca. Bom, então, se ele vai ser com rosca, ele vai ter esse carinha aqui, ó. Sempre, pode ver que ele tem uma linha tracejada ao redor representando a rosca, tá? Selecionei ele métrico, sempre. E aqui eu tenho furo roscada de cano reto. Não, cano reto vai trazer um furo em polegada. Aqui está um NPSM, que, se eu não me engano, isso aqui é NPT, rosca cônica, tá? Desconsidera isso. A gente quer furo roscado, apenas, tá? Pode ver que mudou aqui para M alguma coisa. E a gente quer um M4 por 0,7. Não é isso? Tá aqui, ó, M4 por 0,7. Bom, professor, e o resto dessas informações tudo aqui eu não tenho que fazer primeiro o furo para depois fazer aquilo ali? Não, é um furo só. Então você vai fazer um furo só e ele já vai ter todas as informações aqui. Voltando aqui. Aqui agora, condições de profundidade do furo até o próximo. Vamos ver como é que está no nosso desenho.
Ó, aqui está dizendo que o furo, ó, se a gente olhar aqui, ó, ele não é passante, tá? Ele só vai até um certo ponto. Então ele é um furo cego, ele tem uma profundidade definida. O furo, tá, que vai ser feito para fazer essa rosca, ele tem 9 de profundidade. Tem uma flechinha para baixo aqui, ó, 9 de profundidade. E a rosca tem 7 de profundidade. Vamos voltar lá e vamos botar então aqui cego. Ó, então aqui eu tenho a profundidade do furo, tá? E da rosca. Então eu vou ter 9 e 7. E 7. Beleza. E aqui por final, tá? Existem aqui 3 modelos de exibição da rosca, tá? Esse aqui ele vai mostrar exatamente como um furo liso. Esse aqui ele vai mostrar com as linhas de centro, conforme está mostrando aqui, tá? As linhas tracejadas, representação de rosca. E aqui ele vai mostrar como se não existisse uma rosca e ele tirou todo o material. Não é padrão. Não é padrão. O padrão é o do centro, sempre com representação de rosca, tá? Então, sempre se o de vocês não tiver marcado do centro, marquem o do centro, tá? Vamos vir em posicionar, em posições, né, para posicionar o nosso furo, e vamos clicar mais ou menos aqui. Vamos pegar novamente uma linha de centro, aqui um círculo, né, com uma linha de centro, e vamos posicionar ali. Bom, qual o diâmetro? Vamos lá ver. Ó, mostrando aqui 71 de diâmetro no nosso desenho. Então vamos colocar uma cota de 71. Pessoal, às vezes eu acabo desenhando assim inclinado, mas é força do hábito, tá? Se vocês, eu sempre sugiro dar o normal A, porque fica mais fácil para você visualizar. Vamos dizer que esses dois pontos estão na vertical e olha aí, ó, totalmente definido, né? Vamos confirmar e tá ali o nosso furo não passante. Beleza? Vamos aplicar então agora um padrão circular. Padrão circular, novamente, tá? Eu tenho que pegar uma face cilíndrica para fazer ao redor. Vou pegar essa aqui de fora agora, tá? Tanto faz, cara, galera. Pode ser qualquer um desses dali, tá? Só não pode ser uma face reta. E vou selecionar esse cara e vou dar um OK. Fechou. É isso aí a nossa peça. Ou não. Ou não. Chanfros não cotados 0,3. Tá? Pessoal, às vezes o desenho, essa informação é tão pequena, tá? Que não dá nem para saber aonde vai colocar chanfro aqui. Mas eu não posso colocar, por exemplo, nessa superfície aqui, ó, porque aqui seria muito difícil para usinar. Tem que ser cantos externos, que nem esses daqui, esses externos aqui, tá? Essa daqui. Arestas onde eu posso me cortar, vamos pensar assim, se aqui fosse bem afiado eu poderia passar a mão e me machucar. Ali não, porque está lá dentro, tá? Então, aqui, aqui, aqui e aqui. Seriam estas as arestas que a gente teria para colocar. Percebam que são várias nesse caso, né? Vou confirmar. E agora sim a gente pode dizer que a nossa peça está pronta. Pessoal, então pessoal, por último, porém não menos importante, né? Vamos fazer mais um exercício utilizando padrão circular, só que agora ele tem um detalhe um pouquinho diferente, tá? Além de eu usar furações, vou usar padrão circular, vou usar revolução, tudo no mesmo desenho, para a gente treinar mais um detalhe. Aqui a gente vai usar agora o exercício da página 37, que normalmente o pessoal se assusta quando olha, mas na verdade vocês vão ver que ele é bem simples. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo um novo desenho aqui. Eu vou começar aqui pelo plano frontal mesmo. E vou desenhar 2 círculos. Tá? Poderia fazer isso aqui por padrão, por revolução também, mas nesse caso aqui eu vou fazer assim, que vai ficar até um pouco mais simples para a gente desenhar. Qual o diâmetro externo desse anel, essa bolacha aqui de trás? Vamos lá. Ela tem 100 externo e 55 interno. Então vamos lá. 55, 100. Beleza. Qual a espessura dela? 10 milímetros. Então vamos estrudar isso aqui com 10 milímetros. Fechou. A parte de trás está pronta. Agora vamos fazer a parte da frente. Percebam que aqui tem um dentinho aqui, ó, desses todos aqui. Ele fica
bem na parte reta, tá? Porque esses todos estão inclinados, os outros. Então vamos desenhar esse daqui. Ele vai ter 12, 60 de distância e 25 de altura. Vamos lá então. Vamos abrir um esboço nessa superfície e vamos desenhar aqui então. 25 de altura, 12 e 60. Era 60? 60, isso mesmo. Tá? E ele tem que estar centralizado. Então vamos colocar uma linha de centro dele daqui até aqui. E vamos dizer que essa linha é vertical. Pronto, centralizado. Fechou. Agora a gente vê que ele tem que ser extrudado com 10 milímetros também. Então vamos lá. 10 milímetros. Fechou. Está aqui o nosso primeiro dentinho já no nosso desenho. Só que percebam que esse dentinho tem uns chanfros aqui que ele é de 2 milímetros. Tá? Então vamos aplicar o chanfro nessas duas arestas aqui. Percebam que eu cliquei nas arestas primeiro para depois selecionar o chanfro. Tá? Funciona também. A ordem dos tratores não altera o viaduto para esse tipo de informação. Bom, fechou. Agora a gente percebe que aqui, ó, nessa parte de baixo também tem alguma coisa que está aqui, ó, é um chanfro de 5 vezes 45 graus. Então vamos aplicar um novo chanfro aqui. Está marcando 2, vamos botar 5. Olha ali, o dentinho está praticamente pronto, né? Então, agora continuando aqui, vamos olhar o nosso desenho 2D. Vamos ver o que mais tem nesse dentinho. Nesse dente, tá, ele tem um furo. Tá aqui, ó, furo M5. Profundidade da rosca 10, profundidade do furo 14. No exercício anterior a gente já viu isso, que o furo cego ele tem um limite ali da profundidade, né? Então vamos ver novamente, vamos colocar isso aqui. Ele fica aqui, ó, nessa superfície. Então vamos selecionar a superfície e vamos usar o assistente de perfuração. Ó, veio marcado aqui com rosca já para mim. Caso de vocês estejam marcado diferente, vamos selecionar rosca. Métrico, furo roscado. Lembrando, se tem rosca, furo roscado. Aqui está M4, nós vamos colocar M5. Vou voltar aqui, ó. Profundidade do furo, 14. Profundidade da rosca, 10. Então vamos lá. O meu ele já até veio selecionado quando eu mudei para M5. Tá? Então eu só vou vir em posições e vou colocar um furo mais ou menos aqui, em algum lugar. Perfeito. Agora eu tenho que centralizar esse furo. Então vamos lá, vamos colocar uma linha de centro. A linha de centro pode ser daqui até aqui ou daqui até aqui. Nunca a linha de centro voando, tá pessoal? Então vou botar daqui até aqui, ó. Vou dizer que essa linha e esse ponto estão centralizados. Ó, percebam que ficou totalmente definido, né? Vou dar um OK. Pronto. Nosso dente está pronto. Bom, vamos voltar lá no nosso desenho. Tá aqui. Desenho. Agora o que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dentes. Só falta um aqui, ó, para fechar os 10. Vamos fazer um padrão circular. Vamos lá. Como é que era mesmo o padrão circular? Eu venho aqui, padrão circular. Daí eu venho aqui, eu tenho que dizer ao redor do que ele vai copiar. Não é nunca nessa face. É nessa daqui de fora ou na de dentro lá, tanto faz. Tá? E aqui, lá eu tinha 9, mas eu vou botar os 10, como se tivesse 10 no total, por mais que está faltando um embaixo. E aqui eu vou selecionar o quê? Vou selecionar esse cara aqui, né? Para ele copiar. Beleza, vamos dar um OK para ver. Olha ali o que acontece. Ele ficou só aqueles quadrados, não pegou o chanfro, nem o outro chanfro, nem o furo. Por quê? Porque eu selecionei só esse cara aqui, ó. E esse cara aqui, ó, é aquele recurso lá. Eu não selecionei o chanfro, nem o outro chanfro, nem o furo. Vamos editar o padrão circular. Aqui, ó, recursos, tá no plural, e faces. Então, é mais de uma coisa que eu tenho que copiar, tá? Então, além desse cara aqui, eu também tenho que copiar essa superfície aqui, que é do chanfro. Professor, tá muito ruim clicar e tal. Então, você pode abrir aqui, ó, clicar no outro chanfro e no furo também. Tanto faz eu clicar aqui ou aqui, tá? O importante é eu clicar em todos. Vamos confirmar. Opa, agora todos eles têm os seus furinhos ali, tudo bonitinho, ó. Perfeito. Bom, só que está sobrando um. O que eu vou fazer? Criar um esboço aqui, cortar ele fora? Não. Não vou fazer isso porque vai ficar muito feio, né, pessoal? Funcionaria, mas vai ficar muito feio.
Então vamos editar novamente o nosso recurso de padrão circular. Tenho aqui a peça e aqui embaixo ó, eu tenho instâncias a ignorar. No momento que eu abro essa flechinha, tá pessoal, ele aparece um pontinho rosa, vamos dizer, aqui em cada um das nossas cópias que a gente fez. Se a gente clicar em uma delas, ela some. Se clicar numa outra, ela também some. Se clicar novamente, ela volta, tá? Então, é só a gente selecionar ela e pronto, fechou. Tá ali, do jeito que a gente precisava. Bom, pessoal, agora eu teria que fazer os outros furos. Mas eu estou olhando aqui pro meu desenho, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu editar novamente esse esboço. Diâmetro de 55, 100... tá estranho. Muito estranho esse meu desenho aqui. Ah, sim, claro, descobri. O que acontece aqui, eu coloquei 55, né? Mas se eu olhar o meu desenho, na verdade é 35. 55 é o entre furos ali, né? Então tá bom, vou arrumar aqui rapidão. Aí, beleza. Pronto, agora sim tá mais coerente a minha peça, né? Perfeito. Vamos lá. Aqui eu tenho as furações, tá? E percebam que nenhuma delas está alinhada aqui em cima, mas está alinhada aqui no lado. E ocorre o mesmo caso. Tenho vários furos, só que está faltando 2 nesse caso. Tá? Então eu vou fazer só esse daqui. Qual é a informação? Eu tenho 8 furos, né? Então faltam 2. Diâmetro de 7,5 passante, tá? E a posição é 55. Então vamos lá, é nessa superfície que eu quero fazer o furo. Vou usar o assistente de perfuração e ele é um furo liso, nesse caso. Tá? Então, furo liso, tamanho da broca. Tamanho da broca era quanto? 7,5? Já esqueci. Vamos botar aqui 7,5 e vou voltar lá para dar uma olhada. 7,5 passante. Então vamos botar passante. Posição do furo, vou dar um normal A. E em vez de eu fazer aqui, eu vou fazer aqui, ó, na horizontal. Vou fazer um círculo, ligar lá no furo, tá? E vou dizer que esse círculo ele é para a construção. Agora sim é 55, que eu tinha me enganado antes. Mas o furo ainda está solto, ó, percebam. Então eu vou dizer que esse furo e esse ponto estão na horizontal. Perfeito? Confirmar, está ali. E vamos aplicar um padrão circular novamente. Tá? Vou dar um ESC aqui, vamos fazer de novo. Aplicar um padrão circular novamente. Sendo que eu tenho que copiar ao redor de alguma coisa. Vou pegar esse do centro agora. Quantidade 10. E o que eu quero copiar é esse furo aqui. Bom, lembre que os dois de baixo não vai ter. Então, instâncias a ignorar. Vamos ignorar esses dois furos. E quase finalizado. O professor não acabou? Não. Tem mais um detalhe aqui ainda. Qual seria? É que aqui diz chanfros não cotados 2 vezes a 45. E aqui atrás a gente percebe que tem um chanfro. Então tem que fazer esse último chanfro ali. Então aqui nessa superfície nós vamos ter um chanfro de 2 milímetros. E agora sim, nossa peça está finalizada. Beleza, pessoal? Então, pessoal, aqui ó, tem só um desenho aqui para mostrar para vocês, né, enquanto eu vou falando. Percebam até que no girar fica um monte de blocos assim, né, porque pensa que é pesado tudo isso aí. Eu gostaria que vocês fizessem aqueles exercícios que a gente fez ali, tá? Para treinar mesmo. E me mandassem um print, se tiver dúvidas, me avisem. Até tem aluno aí que está me passando dúvidas que tem, porque às vezes a versão do Solid não é a mesma, alguma informação que eu passo não é exatamente igual, tá? E isso pode ter variação, tá? Então, peço para vocês que vocês façam esses exercícios, me mandem e qualquer dúvida eu estou à disposição. Beleza? Um grande abraço aí para vocês e uma ótima semana.